Pois esse é um assunto muito delicado que chegou até a gente no fim de semana. A gente já está há alguns dias. Essa reportagem foi feita com eu e o Alexandre Araújo. E a gente tomou muito cuidado com esse assunto, porque tudo que envolve denúncia de conselho tem uma questão política ali também. A gente teve esse cuidado de trabalhar com o máximo de detalhe possível antes de colocar essa reportagem no ar. Então, vou começar por parte. Chegou para a gente uma denúncia, alguns prints, documentos, dando conta de que é o seguinte: o Luiz Melo, que é o CEO da SAF do Vasco, quando ele tomou posse desse cargo, que foi no dia 31 de agosto de 2022, nesse termo de posse, é um documento específico chamado termo de posse, que ele, enfim, toma posse do cargo de CEO do Vasco. Entre as cláusulas, vou até ler exatamente o que está escrito na cláusula que os conselheiros, esse grupo de conselheiros está se apegando. Entre as cláusulas diz o seguinte, que é proibido essa pessoa ter vínculo associativo com clube ou entidade de prática esportiva, exceto pelo acionista fundador, no caso, o Vasco. Quando chegou esses prints para a gente, chegaram prints dando conta de que o plano de sócio do Luiz Melo no Flamengo ainda estava ativo. E a gente conseguiu confirmar que o Luiz Melo, de fato, ele já foi por muitos anos sócio do Flamengo, tanto sócio proprietário quanto sócio torcedor. Tá? A gente conseguiu fazer um levantamento de 2012 até 2018, que nesse período, ele, de fato, ele foi sócio do Flamengo, entre sócio proprietário e sócio torcedor. O que pode dar um problema para o Luiz Melo é se ele assinou esse documento sendo ainda sócio ativo do Flamengo, porque ele vai estar infringindo uma regra do termo de posse da SAF. Esse grupo de conselheiros do Vasco fez essa denúncia, encaminhou para o Conselho Fiscal do Clube Associativo e para o Conselho de Administração da SAF. Então, o Conselho Fiscal já está sob posse dessa denúncia, assim como integrantes do Conselho de Administração da SAF. Ainda há um caminho para percorrer, né, até que se tenha, enfim, o maior espaço nessa investigação, porque é preciso passar primeiro pelo compliance dentro do clube para averiguar essa situação de cadastro. A gente tentou conferir se o cadastro dele ainda estava ativo, porque a informação que chegou para a gente aqui ainda estava. Só que a gente não conseguiu confirmar de fato que esse cadastro estava ativo, e a gente acionou o Vasco, né? Desde ontem, a gente pediu um posicionamento do Vasco. O Luiz Melo já está sabendo de toda essa situação, até porque, como chegou no Conselho de Administração da SAF, ele tomou conhecimento. E a gente pediu um posicionamento do Vasco. O Vasco, ontem à noite, início da noite, nos disse que iria responder. A matéria ia entrar hoje 6 horas da manhã, 4 horas da manhã. A gente entrou num acordo e postergamos essa matéria para meio-dia para dar tempo do Vasco nos dar uma resposta. A gente avisou ao Vasco que a matéria entraria meio-dia. O Vasco o Luiz Melo está ciente que essa matéria ia entrar meio-dia. O Vasco disse inicialmente que iria nos dar uma resposta. Até o momento não nos deu. E já deixo claro aqui, caso o Luiz Melo, o Vasco SAF, queira nos responder, a reportagem vai ser atualizada com a resposta do Vasco. Até porque, assim, foi o que a gente também deixou claro para o Vasco. Se de fato o Luiz Melo não estava com cadastro ativo de sócio do Flamengo no dia 31 de agosto de 2022, basta ele nos mandar o comprovante que ele não estava mais ativo como sócio e, enfim, cai por terra qualquer denúncia, Só que até o momento isso não chegou até a gente. Sim, pode falar. Posso fazer uma observação só? Sim, só uma observação.
É uma observação como editorial, vai. Essa recomendação, ela tem que ser cumprida, mas ela é burra. Porque o cara é CEO, ele não tem que ter. Ele pode ser contratado no momento em que ele tem um vínculo com outro clube e deixar de ter depois. É claro que ele não Sim, tem que ter vínculo com outro clube. Assim, como você dizer assim, se você tiver uma quarentena de uma empresa, você não pode assumir outra empresa. Se for executivo de uma empresa multinacional, você não pode assumir uma outra empresa se você estiver no período de quarentena. Agora, se o executivo de uma empresa X é contratado por uma empresa concorrente, ele está contratado, enquanto isso ele está fazendo desligamento da empresa anterior. É é, uma situação de mercado, né, digamos assim. sim, sim, sim. Assim, a SAF é uma empresa, né? O contratado ele não necessariamente precisa torcer para o time que ele está trabalhando. Evidente. Claro. Não existe problema algum. A questão é que na formação de toda a documentação da SAF, o clube Perfeito. fez umas contrapropostas até que toda a documentação fosse formulada em conjunto entre o clube associativo e a 777. Essa proposta de não ter vínculo associativo com nenhuma outra agremiação partiu do clube associativo, do Vasco associativo, e foi aceita pela 777.